E amados irmãos, mais uma vez, sobre a graça e a bênção do nosso Deus, estamos nós mais uma vez neste dia reunido neste santuário, para então realizarmos um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, denominado ao Espírito Santo do nosso Pai. Amados, esta palavra já é o bastante para cada um meditar na responsabilidade e na grandeza de todas as reuniões, mas em especial esta que é dedicado ao ser mais supremo, o Espírito Santo do nosso Deus. E para iniciarmos a nossa reunião, primeiramente eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, desejando-lhes toda a graça e a bênção do nosso Deus, bem como a de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do profeta Santo Irmão Alto. E assim, mediante a este poder, nós vamos então dar início à nossa reunião de oração deste dia. Portanto, convido a igreja que se coloquem em pé. E vamos unidos, entendendo que Deus Pai espera o de melhor de nós, cantarmos o hino do nosso inário, número 1, Igreja Forte. Sentidos de oração. Ó Santíssimo, glorioso e soberano Deus, nosso eterno Pai Celestial, toda honra, toda glória e louvor seja dirigido ao Senhor, a Jesus, teu Filho amado, príncipe e autor da vida, bem como nossa Santa Mãe, Virgem Maria, que unida a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, sempre nos ensinaram a dar valor a esta reunião de oração que é dedicada ao Divino Espírito Santo do Pai, da onde emana todo o poder e virtudes para reger o povo de Deus aqui na terra, uma vez que este povo, mediante a prática da doutrina e da disciplina, se faça merecedor da presença do Espírito Santo do Pai, ao qual nós, com muito amor e carinho, dedicamos esta reunião, suplicando a Deus bendito, juntamente com o teu divino Espírito, que a tua bênção, que a tua graça recaia sobre cada um de nós, fortalecendo a nossa fé, dando virtude ao nosso espírito para podermos compreender o conteúdo da mensagem e assim melhor te servirmos nesta terra e aprendermos a cada dia honrar e glorificar o reino do céu e em especial o Espírito Santo do Pai, que reina com todo o poder e autoridade sobre o povo que lhe é fiel. Te agradecemos do profundo do nosso coração, ó Deus bendito, agradecemos a Jesus, o príncipe autor da vida, bem como nossa Santa Mãe, Virgem Maria, juntamente com a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, se faz presente, representado através dos santos e dos anjos, para que nós possamos verdadeiramente levar nossa reunião ao trono de Deus Pai,
da onde emana todo o poder e virtude para reger a nossa vida. Assim sendo, ó Santa Vó Rosa, eu entrego esta reunião em tuas santas mãos, pedindo à Senhora que dirija-nos em tudo, para em tudo fazermos a tua santa vontade. Apresento à Senhora os hinos que será entoado em teu louvor, que a Senhora receba nos céus o cantar dos filhos teus, e dá-lhes a recompensa àqueles que o fizerem com amor e com muita sinceridade, e assim o teu santo nome, bem como todo o reino dos céus, seja honrado e glorificado, não só hoje, mas para toda a eternidade. Amém. Vamos entoar o hino de número 180 do nosso inário. Imaginem a honra que o Pai nos concede de estarmos neste santuário para dedicarmos esta reunião ao Ser Supremo que comanda o reino dos céus e também o seu povo na terra. Amados, e o coral desempenha um papel muito importante em cada reunião. E por isso eu convido a igreja para observarmos
e acompanharmos a letra deste hino, a mensagem que ele nos traz. O título deste hino é O Caminho do Bem. Será apresentado pelo coral.
Amém. Amados, agora nós iremos ouvir pelo coral um hino que traz o título As Fiéis Testemunhas de Deus. Este hino, amados irmãos, São João fala no livro do Apocalipse a respeito das duas testemunhas do poder do Pai. Eu digo isto, irmãos, porque graças à manifestação do poder do Pai entre nós, a manifestação do seu Divino Espírito, hoje nós podemos entender aquilo que São João deixou escrito no Apocalipse. E eu digo para a igreja, posso dizer sem sombra de dúvida, somos o único povo que compreende as duas testemunhas do Pai. Tenham certeza disto e meditem na letra deste hino que o coral irá nos apresentar. As fiéis testemunhas de Deus. Vamos ouvir. Oh
Amém. Amados, a Santa Vó Rosa é Jesus, o nosso mestre, manifestam, na verdade, nesta terra, a glória do Pai. Mas para que esta glória seja vista, seja entendida e compreendida, é preciso que nós, como um povo de Deus, demos em nossa vida a oportunidade para que este poder se manifeste e o mundo então vejam a glória do Pai manifestada no meio do seu povo. Seja, irmãos, na nossa vida cotidiana, seja nas pregações e em nossas reuniões. Mas, irmãos, mais tarde nós iremos falar deste assunto. Neste momento, eu irei transmitir para a igreja a palavra contida no boletim. Palavra esta que cada um de nós devemos compreender e meditar na nossa responsabilidade de verdadeiros representantes do reino dos céus na terra. A igreja de Deus na terra, para falar mesmo a verdade, ela sempre viveu debaixo de lutas, mas maiores do que as lutas são as vitórias que o poder do Pai nos dá através da Santa Vó Rosa, de Maria Santíssima, de Jesus e do irmão Aldo e de todos os santos e anjos do céu. Observem bem a leitura, pois não irei me aprofundar neste assunto, até mesmo porque o ato de contribuir, ele deve ser espontâneo, é fruto de um coração que reconhece a importância da sua pessoa para a obra de Deus na terra. O dízimo é a base fundamental para o sustento da obra da nossa igreja. O dízimo, irmãos, como todos sabem, ele vem desde um passado bem distante. Mas é preciso que a igreja entenda que quando Jesus veio pregar num corpo pessoalmente, falando a respeito do contribuir, Jesus disse assim: deem segundo propôs em seu coração. Jesus disse assim, porque ele, Jesus, como Deus Pai, não pode receber nada de ninguém obrigatório, mas que seja espontâneo, de um coração bondoso e que contribui com amor e por amor. Prezados irmãos, o que serve de base e é fundamental para o sustento da nossa igreja, além das ofertas normais, é o dízimo, mas desde que seja constante e mensal. Sendo todos dizimistas, contaremos sempre com recursos e teremos condições de realizarmos com muito mais rapidez os planos que irão trazer um grande avanço na obra da igreja. Nossa obra tem por finalidade ganhar almas para Deus, doutriná-las e santificá-las, para que sejam felizes e abençoados na sua vida e no seu lar. Entretanto, temos que investir muito dinheiro e para alcançarmos multidões com a nossa mensagem. Porém, como chegar até estas multidões? E qual o meio que terão para ouvir a nossa pregação? Temos que ter meios e condições para isto. Programas em emissoras de longo alcance e outros meios importantes e rápido para divulgar a nossa fé, a nossa doutrina e o consolador da promessa de Jesus. O dízimo foi instituído pelo Senhor Deus ao seu povo através do santo profeta Moisés. Mas muitos séculos antes do profetas, homens santos que amavam a Deus já reconheciam que tudo o que possuíam vinham da parte de Deus, através das suas preciosas bênçãos, e ofereciam as suas ofertas. O patriarca Jacó,
homem muito temente, que amava ao Senhor Deus, nosso Pai, de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Isto disse o patriarca Jacó. Observem que ele não foi obrigado a dar o dízimo, mas espontaneamente e em reconhecimento por tudo que Deus fazia em seu favor, resolveu servir-lhe com esta qualidade de oferta. Estimados irmãos, temos a missão de lhes ensinar a melhor maneira de servir ao nosso Pai, à Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo e à nossa igreja. Não tenham dúvidas e nem medo, pois quem lhes fez esta promessa de bem-aventurança foram estes santos em nome de Deus, que tem por princípio a justiça e o reconhecimento. Sejam dizimistas e que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo os abençoe para que sempre tenham fé, amor e dedicação por sua igreja. Em nome da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, apelamos ao seu coração para nos ajudar nesta caminhada para o reino dos céus, promovendo a paz e o entendimento a todos quantos aceitarem a nossa fé. Mas para isto precisamos do seu apoio financeiro, principalmente neste momento muito difícil financeiramente falando. Tivemos uma redução substancial das ofertas neste mês de julho, o que poderá comprometer o fluxo do caixa da igreja, mas confiamos no seu entendimento e na sua compreensão para ajudar a sua igreja. Sabemos das dificuldades que todos nós enfrentamos, mas, irmãos, esta obra não pode parar. É hora de provar a Deus e aos seus santos o quanto amamos nossa igreja e não vamos desamparar esta obra tão maravilhosa a qual pertencemos. Contamos com seu apoio especial e desejamos que sejam sempre muito abençoados e felizes em todo o seu viver. Prezados e amados irmãos, mediante esta palavra, já é do nosso entendimento que a dificuldade neste mundo, não só por este problema que assola a humanidade, a situação já vem a cada dia mais difícil. Mas é preciso entendermos que Deus diz assim: conheço o lugar aonde estás. E então, irmãos, mediante isto, Deus sabe das nossas dificuldades e daquilo que podemos fazer. Portanto, deixo essas palavras em vossos corações e irei fazer uma oração, irei apresentá-las e consagrá-las ao nosso Deus. E assim eu vou orar. Ó Santíssimo, glorioso e soberano Deus, nosso eterno Pai Celestial, neste momento nós, os teus filhos, com muito amor e dedicação, iremos depositar na salva parte do fruto do nosso trabalho, que com tanto amor o Senhor Deus tem abençoado a nossa vida, o nosso pão de cada dia, o nosso trabalho, para que não falte nada em nosso celeiro. Pai Santo, é com muito amor que neste momento nós iremos estender as nossas mãos e depositarmos na salva parte do fruto do nosso trabalho, que com tanto amor preparamos para lhe ofertar nesta oportunidade. Portanto, eu rogo que recebas no teu altar de graças as ofertas em que nós, os teus filhos, iremos depositar. E assim, ó Deus, em teu nome, em nome de Jesus, da Virgem Maria, em nome da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, eu as declaro consagrada para a expansão do reino dos céus aqui na terra. Amém. As irmãs irão percorrer o salão e os irmãos terão, a oportunidade de contribuir em seus próprios lugares. Façam com amor, com dedicação e com despreendimento, sabendo que Deus, nosso Pai, juntamente com Jesus, seu amado Filho, tudo pode fazer para que não falte o pão em nossa mesa. E após
E após as irmãs percorrerem a parte composta pelo coral, nós iremos ouvir o hino que traz o título Ouvi, ó povo, ouvi a voz do Senhor. Não
Amém. Amados, cada hino ele traz uma mensagem. Mas tem hino que eu fico imaginando aquilo que Jesus disse quando ele estava pregando em Jerusalém e aquele povo se tornou irreverente. Não deram muito ouvido ao Divino Mestre. E em certa ocasião, o Divino Mestre disse assim: se Sodomas e Gomorra tivesse tido a oportunidade de ouvir os ensinos que vocês ouvem, certamente muita gente se salvaria. Observem bem, irmãos, que nós somos um povo que temos um privilégio muito grande. Ouvirmos um hino como este: ouvi, ó povo, ouvi a voz do Senhor. Agora, irmãos, é preciso então voltarmos um pouquinho e lermos uma carta ou uma epístola de São Pedro. Em sua segunda epístola, ele diz assim: e o Senhor vosso Deus sempre falou ao seu povo, através de homens, por ele escolhido e por ele inspirado. Depois diz São Pedro: Deus sempre falou ao seu povo através de homens santos. E na sequência daquilo, São Pedro diz assim: e eu, olha o que diz ele, e eu alcancei a estatura de Cristo, no conhecimento e na perfeição da doutrina, porque guardei em meu coração as palavras e os conselhos dos profetas que por esta terra passaram. Observem, irmãos, o nosso como somos nós um povo bem-aventurado. O profeta Irmão Alto, que pisou nesta terra por um tempo, as suas palavras e os seus conselhos devem estar calando em nosso coração, nos fazendo ouvir a voz do nosso Senhor, nos chamando, ó povo, ouvir a voz do seu Salvador. Mas para ouvirmos a voz do nosso Salvador, é preciso, irmãos e irmãs, estarmos em uma comunhão perfeita, para, como disse São João, para entendermos o que diz o Espírito. Mas observem então agora o que diz a letra deste hino que nós iremos ouvir: Deus conosco. Meditem nesta letra, que também é uma linda pregação.
Amados, agora nós iremos meditar na mensagem contida neste boletim. Observaram que neste hino intitulado Deus Conosco, afirmamos que Deus fala entre nós. Observem que Deus é um ser supremo, e para que Ele fale ao seu povo, é preciso haver uma unidade espiritual, em todos os sentidos, de buscarmos entender a voz do nosso Deus. E por isso, Jesus, através da Santa Vó Rosa, deu a nós a oportunidade de nos reunirmos em uma reunião dedicada ao Espírito Santo do Pai, o que há de mais sagrado, o que há de mais puro. Daí cada um de nós buscarmos o entendimento também para oferecermos a Ele, Deus, o melhor de nós. O título desta mensagem é Deus fala entre nós e vem cumprindo os seus planos de salvação e regeneração. Por isso, o conselho traz aqui esta palavra. O que Deus Pai, seu Divino Espírito e Jesus, nosso Senhor, vem realizando nos tempos atuais, através da nossa Igreja Apostólica, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Alto. É o mesmo objetivo do plano original, dar todo o amparo ao ser humano, condições de ser feliz enquanto habitar na terra, e preparar a sua alma a fim de herdar o reino dos céus para toda a eternidade. Entretanto, Deus sempre precisou preparar homens e mulheres santas para cumprir este plano de salvação. Observem, irmãos, que estas palavras vêm de encontro a uma carta que São Paulo escreve aos Efésios. Deus, através do seu imenso poder, busca preparar homens e mulheres para que estes alcancem o estado de santidade, para que a glória do Espírito Santo se manifeste entre nós. Agora, de que forma alcançaremos esse estado de santificação? É preciso entender que quando fala igreja, está falando de nós. Então, cada um de nós precisamos a cada dia fazer uma meditação ou uma reflexão, se verdadeiramente estamos coerentes com aquilo que temos aprendido através de Jesus, através da Santa Vó Rosa e através do Santo Irmão Alto. Porque assim sendo, o nosso espírito adquire sabedoria, entendimento e força para vencer os obstáculos desta vida. E para estarmos bem com Deus e os seus santos, e que a nossa reunião dedicada ao Espírito Santo do Pai, é preciso, então, buscarmos uma carta de São Paulo, aonde ali ele diz para a igreja de Corintos. A igreja de Corintos, irmãos, era uma igreja bastante trabalhosa, porque Corintos
ela era situada num lugar portuário, de praias, e o pecado ali se proliferava em larga escala. E o amado apóstolo São Paulo, vendo que aquelas irmãs em especial estava perdendo a graça de Deus, o poder do Pai já não podia mais manifestar sobre aquela igreja, porque irmãs e irmãos estavam perdendo a natureza divina, se apegando ao pecado, às modas daquela época. São Paulo chega a escrever: e vós, que fostes escolhidas para representar o reino dos céus, como servas fiéis, lhe peço, que de maneira alguma busque a aparência do pecado em seu próprio corpo, que foi criado para a habitação de um Espírito perfeito, para estar em perfeita comunhão com Deus. São Paulo escreve isto, orientando as irmãs de Corintos. E esta palavra é tão viva e poderosa, que ela cabe para nós nos dias de hoje. Porque quando as nossas irmãs ou o nosso povo, homens e mulheres, se trajarem como verdadeiras irmãs, filhas de Deus, quando nós homens buscarmos neste mundo de vaidade, sermos representantes de Deus, irmãos e irmãs, aí Deus fala entre nós. Observe, nestes tempos atuais, inicialmente, eles prepararam, a Santa Vó Rosa, para restaurar esta igreja, a semelhança da igreja dos santos apóstolos, numa obra gloriosa de redenção e manifestação de todo o poder do nosso soberano Pai. Olha a honra e o mérito que o nosso Deus nos dá. Buscou restaurar a igreja que os santos apóstolos fundaram. E quando eu toco neste assunto, me vem na mente a tristeza do último apóstolo, São João, que estava à frente daquela igreja, como um esteio, como um firme fundamento, garantindo a presença do Espírito Santo de Deus, dirigindo aquela igreja. Mas quando ele saiu da frente daquela igreja, que levaram num preso, foi como tirar o esteio. Aquela igreja caiu em pecado e Deus não pôde mais dirigir aquele povo. E triste, aprisionado na ilha de Pátimos, São João muitas vezes chorava por ver todo o trabalho que eles haviam realizado caído por terra. O povo se esqueceram das lutas, o povo se esqueceram da graça de Deus, e o pecado dominou aquela igreja, e a igreja dos santos apóstolos perdeu a graça divina. Mas quando ele estava naquela tristeza, Deus então arrebatou o seu espírito e levou ao céu. Quando eu chego neste ponto, me vem em mente três coisas. São João foi arrebatado aos céus em seu próprio corpo. São Paulo foi arrebatado ao céu em seu próprio corpo.
e o irmão Aldo, ainda tendo seu corpo aqui na terra, ele era arrebatado aos céus para revelar a nós mistérios profundos do reino dos céus, para que nós dessemos valor, para que nós nos desprendêssemos das vaidades deste mundo, para que o Espírito Santo do Pai seja grande merecedor de um povo que se reúne para dar a Ele um culto de louvor e adoração. Observem, irmãos, a Santa Vó Rosa cumpriu a sua missão nesta terra e foi levada aos céus para cumprir o seu ministério glorioso de consolador, em espírito, tornando-se numa santa de grande poder. Entretanto, ela e Jesus deixaram a promessa de que o nosso povo continuaria ouvindo a sua voz a ser dirigida por ela. Irmãos, o irmão Aldo, no corpo visível, ele foi o elo perfeito que nos ligava ao céu. Isto estando no seu corpo. E estando em espírito, o irmão Aldo é o elo que lá do céu liga aqueles que verdadeiramente buscam viver para Deus. Eu costumo dizer, irmãos, que o corpo do irmão Aldo já estava impedindo ele realizar o seu ministério. Porque quando o irmão Aldo precisava subir o céu e o seu corpo ficar na terra, no corpo as preocupações, agora fora do corpo, como disse o amado apóstolo São Paulo, advertindo a igreja de Filipos: se há contenda entre vós, é porque sois carnais, mas quando o seu espírito tomar e dominar as ações do corpo, tudo isto cessarão, porque viverão em espírito, e é isto que Deus quer. Então observem, para quem tem fé, o irmão Aldo continua entre nós, dirigindo aqueles que são sinceros na prática de sua fé. Jesus, nosso Senhor, certa vez falou ao bispo. Sabe, irmãos, eu digo que a nossa igreja fala muito pouco do bispo e da missionária. Desbravadores. Aqui tem pastor que viajaram há muitos anos por estes estado afora, e a igreja era conhecida como a igreja do bispo Eurico Matos Coutinho. Não faz muito tempo eu estava pregando na filial de, ali a gente vai fazer a gente vai fazer Marília, e faz uma outra que eu esqueci o nome. E passou um casal já bem idoso, quando viu a placa Igreja Apostólica da Santa Vó Rosa, eu estava na porta, e então ele parou, falou assim para mim: escuta, esta igreja é a igreja do bispo Eurico Matos Coutinho? Quando eu disse que era, diante da porta na calçada se ajoelharam e agradeceram a Deus por encontrar a igreja do bispo Eurico Matos Coutinho. Fiz o convite para que eles viessem à reunião, e felizes eles ficaram. Por isso, irmãos, não dá para entrar muito neste assunto, mas o bispo e a missionária precisa ser lembrado por nós pregadores. Deus disse a Moisés:
Fale para os pais dizerem aos filhos a tua história, da onde tu saístes. Isto é um mandamento de Deus, e cada pai deve dizer para o seu filho e para a sua filha a história desta igreja, a fundação, porque poucos sabem, irmãos e irmãs, a origem da nossa igreja. Ela não é de origem humana, ela é de origem divina. Assim como Deus chamou Moisés lá do Egito para libertar um povo, Deus chamou o bispo e a missionária, que pertenciam a outra entidade religiosa, mas que tinham um coração puro, e eles ouviram o chamado de Deus e formaram a igreja apostólica. Esta é a origem divina. A igreja apostólica não é divisão de igreja nenhuma, porque se ela fosse de divisão, o Espírito Santo do Pai, que tem a capacidade de unir, pois isto pertence a Ele, nós não seríamos unidos. Por isso, Jesus, nosso Senhor, certa vez falou ao bispo Eurico e à missionária Odete, numa de suas revelações através da Santa Vó Rosa, o seguinte: quando meu Pai precisar desta minha serva nos céus, meus servos ouvirão a sua voz, e como me ouvem agora. E certa vez ela falou aos dois da direção e para alguns pastores o seguinte: quando eu terminar a vida do meu corpo, aquela pessoa a quem eu aparecer será meu sucessor. Prezados irmãos, a Santa Vó Rosa preparou o Santo Irmão Aldo e deu-lhe a honra de ser o seu porta-voz e cumpridor de todos os planos dela, de Deus o Pai e de Jesus nosso Senhor. Ela sempre esteve ao lado do Santo Primaz, orientando-o em tudo, e ele transmitia à igreja a sua santa vontade. Observem que certa vez a Santa Vó Rosa, olhando para os pastores que lá estavam, ela disse assim: ninguém de vós sabe quem eu sou. Se calaram. Observem, quando Jesus olhou para os seus apóstolos e disse: quem de vós dizeis que eu sou? São Pedro, cheio de fé, disse: tu és o Cristo, Filho de Deus. No dia que a Santa Vó Rosa perguntou para os seus pastores: ninguém de vós sabeis quem eu sou. O Espírito do Pai não pôde revelar àqueles homens daquela época quem era a Santa Vó Rosa. Daí, irmãos, através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, Deus e seu Filho amado nos prepararam e falaram entre nós. Hoje, estes santos continuam a falar entre nós através das mensagens e hinos desta igreja apostólica, mas para que eles continuem dirigindo e amparando o seu povo até o fim desta jornada aqui na terra, precisamos estar sempre atentos e obedientes aos ensinos doutrinários e disciplinares que recebemos destes santos, pois sem santidade e sem aperfeiçoamento moral e espiritual de cada apostólico, não poderemos receber virtudes, bênçãos e amparo e sabedoria. Portanto, dependemos da obediência e da unidade espiritual de todos, não aparentemente, mas de todo o seu coração e sua fidelidade, pois Deus, Jesus, Maria Santíssima, Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo se agradam dos que são leais e fiéis. Na sequência, a unidade espiritual da Igreja Apostólica. Cumprindo a sua missão na terra, e pouco antes de subir aos céus, nosso Senhor Jesus orou ao Pai em favor da unidade espiritual da Igreja e de seus discípulos, para palavra registrada pelo apóstolo São João
em seu evangelho, que passou a ser conhecida como a oração sacerdotal de Jesus nosso Senhor. Assim orou o Divino Mestre: Pai Santo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu tenho lhes transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Observem esta linda oração que Jesus rogou ao Pai para que nós fôssemos perfeitos em unidade, assim como Ele é com o Pai. Amados irmãos e irmãs, para que isto aconteça, precisamos a cada dia observar a doutrina e a disciplina conforme aqui está escrito. Observem, estimados irmãos, que nesta oração Jesus pediu ao Pai a unidade espiritual daqueles que formam o seu povo, a sua igreja na terra. O que santifica a unidade espiritual da igreja é a união perfeita de todos os filhos de Deus, ou seja, a união de todos num só espírito, numa só união de todos, nenhuma só fé e nas virtudes do Espírito Santo de Deus, presente em cada um dos fiéis. Se não houver esta unidade perfeita entre todos, a igreja não poderá vencer. E como é mantida esta unidade espiritual? É por intermédio da prática da doutrina e da disciplina que Jesus, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos legaram por vontade de Deus, o Pai. É também a manifestação pela prática de todas as virtudes do Espírito Santo de Deus, tais como o amor, a paciência, a perseverança, a misericórdia e o perdão. Assim, se todos viverem nesta perfeita obediência à vontade divina de Jesus nosso Senhor, seremos uma igreja forte e poderemos cantar com uma voz de júbilo e de vitória. Nós somos a igreja apostólica, a igreja forte que não teme o mal e que marcha triunfante, pois é integrante do poder celestial. É por esse motivo que o Santo Irmão Aldo, primaz apostólico e profeta de Deus, ensinou à igreja apostólica o valor da doutrina e da disciplina, como regra de boa conduta, ensinos que nos foram legados por Jesus e pela Santa Vó Rosa. Ele sempre afirmou que somente poderemos vencer se todos os apostólicos forem realmente fiéis na prática da disciplina, da doutrina e das virtudes, as quais são fontes de sabedoria do Espírito Santo e a expressão da vontade de Deus para os homens e mulheres de boa vontade. Se os irmãos e irmãs de todas as idades forem realmente fiéis e obedientes às leis da igreja, aí sim chegaremos a uma perfeita unidade espiritual, praticando os ensinos doutrinários e a disciplina desta igreja com lealdade, vivendo em santificação, sendo todos unidos na família, na igreja, no trabalho dos obreiros, dos coristas e dos regentes, e amando-se mutuamente com o amor e lealdade. Estaremos lutando em favor da unidade espiritual da igreja, da Santa Vó Rosa, da nossa Santa Igreja, a Igreja do Consolador e do Supremo Pastor da promessa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Irmãos, aí está essa mensagem e o tempo passa muito rápido e eu vou ler aqui um depoimento de fé. Residente no Gama, setor leste, Distrito Federal, nossa irmã Creuza Botelho da Silva assim testemunhou em sua carta de 3
5 de 2019. Alguns anos tive uma doença conhecida por síndrome de... Bem, eu vou ler o nome, não sei se está certo. Por síndrome de Cushing. Não sei se é bem assim, né? Mas é uma doença. Era um tumor na cabeça, do tamanho de uma laranja, localizado na hipófise. Passei 2 vezes por cirurgia, pois a doença voltava e o médico resolveu não operar mais, porque não resolvia. Porém, com muita fé, me entreguei nas mãos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, crendo que eles iriam me curar. Fiz 28 sessões de radioterapia e, graças às bênçãos destes santos e com os tratamentos médicos, finalmente a médica disse-me: a senhora é forte, pois esta doença é difícil de curar, mas você está curada e seus exames comprovam que a doença não vai voltar. Faz 14 anos que sarei, a doença desapareceu e tenho saúde pelo poder da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e muito os glorifico. Conto também que surgiram pedras em meus rins e sentia muitas cólicas e fortes dores renais. Chegava a rolar no chão, mas clamei pela Santa Avó Rosa e numa noite sonhei que o Santo Irmão Aldo, vestido de branco, operou meus rins e ao acordar as dores haviam sumido. A médica pediu uma ecografia e no resultado constou que os meus rins estão sãos e perfeitos. Sarei completamente. Agradeço ao Santo Irmão Aldo e à Santa Avó Rosa por todos estes milagres recebido. Frequento a congregação da Igreja Apostólica no Gama, Distrito Federal. E assinado Creuza Botelho da Silva. Aí, portanto, está a perfeita manifestação do poder de Deus através dos seus santos na vida daqueles que buscam merecer. E agora, irmãos, para então finalizar a nossa reunião, nós iremos em pé entoar o hino de número 178, súplica e louvor. De oração dedicado ao Espírito Santo do Pai. Neste momento, todos têm a oportunidade de fazerem a sua oração em silêncio.
Vamos entoar o hino de número 185, Maravilhoso Dia. Oh, que dia maravilhoso, quando Jesus aparecer, comandando os seus anjos para os santos recolher. Então seremos muitos felizes, com Deus Pai em sua glória, unidos à Santa Rosa, cantando hinos de vitória, 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 com a Santa Rosa à nossa frente, vitória, vitória, viveremos no céu eternamente. Agora eu irei fazer a oração final. Ó Santíssimo, glorioso e soberano Deus, nosso eterno Pai Celestial, da onde emana todo o poder e virtude para reger o teu povo aqui na terra. Senhor Deus, somos muito gratos ao Senhor e a Jesus, teu amado Filho, bem como a Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o Consolador e o Santo Irmão Aldo, que concede à tua Santa Igreja, ó Pai, a oportunidade de neste momento estar diante deste santuário, manifestando o teu poder e a tua glória, dirigido ao teu divino Espírito Santo, palavras dos teus filhos que aqui na terra, confiando no elo perfeito que nos liga ao céu, Pai Santo, louvamos e glorificamos o Senhor e o teu divino Espírito pela manifestação do seu poder, buscando unir um povo através da fé, do amor, da prática, da obediência, a doutrina e a disciplina, para assim que a glória do nosso Deus se manifeste nesta terra e através deste povo o mundo venha conhecer o teu amor, as tuas virtudes e o quanto o Senhor ama. Provas deste amor, ó Pai Santo, é que no presente século o Senhor Deus restaurou a tua igreja, através de Jesus, teu Filho amado, através da Santa Vó Rosa, de Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo, dando nós a condição de verdadeiros filhos de Deus e integrante do teu reino, e assim podermos levarmos avante a obra que os santos apóstolos iniciaram e que coube a nós a honra e a glória, então, de continuarmos a obra dos santos apóstolos. Mas, para tanto, precisamos muito da tua graça, da tua bênção, da unção gloriosa do teu divino Espírito, para que possamos, nesta unidade espiritual, continuarmos representando o reino dos céus e tua glória manifestando entre nós. Por isso, Pai Santo, é em teu santo nome, em nome de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa, que nós dedicamos esta reunião ao teu divino Espírito Ser Supremo, que reina sobre todos nós que buscarmos o merecimento. Queremos muito te agradecer, honramos e glorificamos a Senhora Santa Vó Rosa, pois juntamente com Jesus, Maria Santíssima, tem nos ajudado para que o poder do Pai se manifeste entre nós, nos abençoando, nos ajudando a compreender a nossa missão de verdadeiros representantes do reino dos céus aqui na terra. Agora, Santa Vó Rosa, sei que os teus filhos já lhe pediram aquilo que eles necessitam, mas eu, como teu servo, eu rogo a Senhora que ajuda-os a compreender a nossa missão aqui na terra, e a Senhora conceda a eles aquilo que eles te pediram, e assim venham honrar e glorificar o teu santo nome. E agora, Santa Mãe, nós estamos chegando ao término da nossa reunião. Eu ainda coloco a minha mão nessa caixa de oração, mas reconheço que o poder e a virtude manifesta do teu divino Espírito para dar a eles aquilo que eles te pedem, e que eles, reconhecidos da graça alcançada, venham honrar e glorificar o teu santo nome. E agora, ó bendita e Santa Vó Rosa, nós, os teus filhos, iremos de regresso para os nossos lares. Rogo a Senhora que abençoe
abençoa e guarda todos aqueles que irão de regresso para os seus lares, amparados e guardados pelo seu poder, e assim tenham todos uma noite de paz e de descanso, e que a graça, a bênção do Espírito Santo do Pai repouse sobre cada um, dando consciência da nossa vida aqui na terra. Também que a graça e a bênção do Santo Irmão Aldo envolva todos, e assim tenham uma noite de paz e descanso sobre a proteção do Divino Espírito, e assim Deus Pai, juntamente com Jesus, Maria Santíssima, Santa Vó Rosa, seja honrado e glorificado, não só hoje, mas para toda a eternidade. Amém. Que Deus abençoe a todos, e a nossa reunião já está encerrada.